Depois da criação da página, você já deve ter recebido apoio de outras pessoas que pensam como você, vocês também já devem ter recebido denúncias. Isso tem acontecido com uma certa frequência ou o movimento ainda está muito tímido? Marcone, eu, na verdade, recebo sim denúncias, inclusive semana passada, se eu não me engano, depois que tinha acabado de compartilhar um caso de falsa acusação, um colega mais próximo chegou para me avisar também que ele rodava de Uber, que ele foi assediado no Uber, ele expulsou a passageira do carro e notificou a Uber. A passageira simplesmente saiu, foi até a delegacia, registrou um boletim, notificou a Uber. Apesar dele ter avisado primeiro para a empresa, ele foi expulso da plataforma. Ele foi lá prestar declaração na delegacia para falar, para mostrar que ele que tinha sido a vítima e não a mulher, e ele vai ter que tentar processar para ver se ele consegue recuperar o direito dele de trabalhar, porque é a única fonte de sustento dele. Esse foi o caso, assim, mais recente dessa semana que eu tive. E que eu, inclusive, chamei ele para conversar porque a gente precisa fazer alguma coisa. Quantos casos da Uber que estamos recebendo desse tipo? São muitos da Uber. Que a Uber simplesmente demite a pessoa, mesmo quando a pessoa prova que é inocente. Perde a única fonte de renda, de sustentar a família. Como é que faz para um homem desse? Como é que ajuda? Olha, eu vou te contar uma coisa. O Evaldo tá aí para fazer as perguntas dele. Eu vou deixar reservar o tempo para ele, que eu já te fiz várias perguntas. Eu volto na sequência, mas antes, um comentário e uma pergunta para você. Eu digo que é incomum surgir movimento, ativismo, mas, ao contrário do que possa parecer, não é nada difícil de você ver relatos como esse, por exemplo. Isso ninguém me contou, eu vi, foi muito próximo de mim. Uma pessoa que é extremamente difícil de convivência e o marido era vítima frequentemente de agressões físicas, ameaças, de falatórios na vizinhança por conta das mentiras que esta cidadã propagava. E teve uma vez, isso na frente de todo mundo, que ela foi para cima dele, chegou a tirar sangue dos braços dele, e ele apenas perguntou: por que você faz isso? Você se confia em quem? Ela disse assim: bata, revide, porque é tudo que eu quero para F com você na justiça. Ou seja, Eu isso já vi. foi à vista de várias pessoas. Né? E já vi outro caso também em público, numa praça pública, onde o casal teve um desentendimento, não se sabe por quê, estávamos distante, e ela partiu para cima dele, o agrediu, isso na frente, em praça pública, jogou objetos nele, enfim. Mas quando a viatura foi acionada, ele é que foi levado, ela não foi, ele foi levado. Isso aconteceu aqui na cidade, em um bairro aqui da cidade, e a pergunta que fica é: além do apoio, obviamente, e das denúncias que você recebe, vocês recebem algum tipo de perseguição por conta disso? Já receberam algum tipo de protesto veemente, por exemplo, da turma da lacração, tentando inviabilizar esse movimento? Desacreditar ou descredibilizar o movimento? Eu recebo muito ataque de feministas e feministas. Porque você não pode falar que a mulher faz falsa acusação, você não pode falar que nós somos dissimuladas. Eu conheço o meu gênero. A gente não pode falar uma coisa dessa, porque eles tomam como ataque. Eu, por exemplo, gosto de usar dados nas minhas publicações, principalmente quando falo sobre a violência doméstica contra o homem. E mesmo você apresentando dados, eles denunciam, chamam a galera em peso para tentar derrubar a página. Porque uma mulher não pode falar sobre a violência contra o homem, só contra a mulher. Senão ela é calada automaticamente. Já me desejaram que eu fosse espancada. É difícil, é uma batalha praticamente inglória.